Em algum momento você já se perguntou por que existe um mês dedicado ao orgulho LGBTQIAP+. Ou se perguntou o que significa de fato LGBTQIAP+. Numa roda de conversa, alguém solta o tema identidade de gênero e orientação sexual. Você saberia distinguir uma coisa da outra? E, por falar em distinguir, você sabe a diferença entre opinião e preconceito? Existem muitas dúvidas, mas também existem muitas respostas para todas elas. E nós estamos aqui para te ajudar. Esse é o Ponto de Partida, um podcast para estreitar informações e fomentar diálogos. Eu sou a Bárbara Oliveira. E eu sou o Sandro Cristi e convidamos você para entrar nessa jornada, derrubar barreiras e construir cada vez mais pontes. Vamos nessa? Provavelmente, em algum momento você já deve ter visto ou ouvido alguém falar a sigla LGBTQIAP+, certo? Basicamente, ela procura contemplar todos os segmentos do que entendemos por diversidade sexual. Vale ressaltar que tais segmentos foram principalmente definidos pelas ciências biomédicas e sociais e sofreram algumas alterações no decorrer dos anos. Na década de 1990, por exemplo, a sigla mais utilizada pelos movimentos em defesa dos homossexuais era a GLS, que significa gays, lésbicas e simpatizantes. Entretanto, com o crescimento do movimento contra a homofobia, a sigla GLS logo foi alterada para GLBS, gays, lésbicas, bissexuais e simpatizantes. No sentido de se adequar melhor aos segmentos que fazem parte da diversidade sexual, a sigla foi mudada para GLBT. Essa última inclui a categoria dos transgêneros, travestis e transexuais. Atualmente, a sigla mais utilizada é a LGBTQIAP+. E para sanar quaisquer dúvidas sobre essa pluralidade, hoje vamos entrar em cada uma delas. L. Podemos considerar como lésbica aquela mulher que é atraída afetiva ou sexualmente por pessoas do mesmo sexo ou gênero. G. Na língua portuguesa, o termo gay é geralmente usado para designar homem homossexual. Trata-se, então, do homem que é atraído afetivo ou sexualmente por pessoas do mesmo sexo ou gênero. B. A bissexualidade é uma orientação sexual na qual a pessoa sente atração física e emocional com ambos os sexos. Ou seja, um homem ou uma mulher que gosta de homens e mulheres sem distinção. T. Diferente das orientações sexuais que falamos até agora, o L, o G e o B, o T trata-se do espectro identidade de gênero. Ele refere-se a pessoas transgêneros ou trans, que são pessoas cujo gênero designado ao nascimento é diferente do gênero que possuem e que se reconhecem. Ou seja, uma pessoa que nasceu no sexo masculino ou feminino e que não se reconhece com o gênero designado. Porém, o T também representa pessoas trans, transgênero, transexual, travestis. Há algumas pessoas que diferenciam esses termos com base em cirurgias que as pessoas realizam em seus corpos. Porém, é tecnicamente difícil apontar as diferenças entre esses conceitos, pelo fato das identidades se basearem na ideia da autoidentificação. O melhor caminho é entender como essa pessoa se vê e respeitar isso. Q. É o termo queer utilizado para pessoas que não se encaixam nas ideias de gênero ou sexualidade. Desse modo, o que é usado para representar as pessoas que não se identificam com quaisquer padrões e transitam entre os gêneros e orientação. Basicamente, o queer questiona as noções de dualidade. Nesse sentido, indaga relações como sexo, gênero, masculino, feminino, homossexualidade, heterossexualidade e assim por diante. I. Trata-se de um termo genérico para descrever pessoas que nascem com diferentes tipos de variações biológicas em suas características sexuais, ou seja, que não se encaixam nas típicas definições de feminino ou masculino. As diferenças podem envolver os genitais, os hormônios, os cromossomos. Assim, intersexo são todas aquelas pessoas nas quais os fatores que definem o sexo biológico está variado em condições diversas. De modo geral, as pessoas intersexuais têm aspectos biológicos do sexo masculino e feminino, ou fora desses dois padrões. A. A letra A representa as pessoas assexuais. Uma pessoa assexual experimenta pouca ou nenhuma atração sexual por outras pessoas, independente do gênero. Hoje, a assexualidade é compreendida com um amplo espectro que reúne diversos níveis de ausência de atração sexual e romântica. P. Já a letra P representa os pansexuais, que são pessoas que têm atração por um ou mais gêneros, não se restringindo entre masculino e feminino, ou a qualquer determinada orientação sexual.
Em suma, os pansexuais se atraem por todos os gêneros sexuais, sem distinção e não se limitam à binariedade. O conceito considera a atração por pessoas. E o mais? Bom, o mais, no final da sigla, ele aparece para incluir outras identidades de gênero e orientações sexuais que não se encaixam nos padrões da cis-heteronormatividade. Com isso, estamos falando, por exemplo, das pessoas não binárias, que são pessoas que sentem que a sua identidade de gênero não pode ser definida dentro das margens do binarismo. Abrosexuais, que são as pessoas cuja sexualidade flui e alterna ao longo do tempo, podendo mudar de pansexual para sexual, por exemplo. Demissexuais, que é uma orientação sexual na qual a pessoa se sente atraída por outra somente quando há um desenvolvimento de um vínculo afetivo entre elas. Ou seja, o mais representa todo o guarda-chuva que entendemos por diversidade de gênero e orientação sexual. O movimento LGBTQIAP+, é um movimento civil e social, que busca defender a aceitação das pessoas representadas por esses termos na sociedade, além do respeito integral aos direitos da comunidade. O mais importante é ter entendimento de que quando falamos de uma sociedade, precisamos ter em vista a diversidade de pessoas e de padrões que fogem da heteronormatividade e a binariedade. Bom, e apresentadas as siglas no próximo episódio, vamos nos aprofundar ainda mais. Você sabe a diferença de identidade de gênero e orientação sexual? A gente retoma essa conversa na semana que vem. Até a próxima!